São quase 18 anos trabalhando aqui na Rede Imigrantes e, sem dúvidas, o ano de 2024 foi um ano diferente de todos eles. Há muito tempo a gente não acompanhava essa situação, né? Se eu não me engano, foi quando a gente começou, né? Lá na Imigrantes ainda. A guerra começou, foi difícil estancar essa guerra. Foi um ano assim, uma montanha-russa, né? Tivemos aí um início bem conturbado com a guerra entre facções até meio do ano. Ataques à residência de um policial militar. Nós tivemos homicídios, né, praticados pela cidade. Consegui fazer coberturas de coisas assim que realmente eu não imaginava fazer parte. Que foi essa tragédia, a maior tragédia rodoviária do estado de Minas Gerais. Já tinha muito tempo que a gente não tinha acidente, não tinha ocorrido acidente dessa proporção, né? Nós tivemos um aumento significativo do número de ocorrências. Mas também vi coisas que causaram temores à população. Eu vi um ano bem complexo, politicamente falando, né? Enfrentar quem tem o poder. Projetos, propostas. São tiros, viaturas acessando o bairro Bela Vista, zona norte de Teoflotone, de que uma pessoa teria sido vítima de disparos de arma de fogo. A veraneio, com placas de Piracicaba, teria quebrado a barra de direção no ônibus, uma bebê de 4 meses. Uma tragédia, e terminamos 2024 com outra tragédia. E no meio dessas extremidades, nós tivemos muitos outros acidentes. O acidente foi entre um carro de passeio e um ônibus que seguia de Malacaxeta para Nova Serrana. A batida aconteceu no KM 281 da BR-116, a 2 quilômetros do perímetro urbano de Teófilo-Otoni. Quilômetros antes do acidente, era possível ver um grande congestionamento. Com a chegada das equipes no local, a cena era de destruição. A batida foi no domingo pela manhã, na BR-116, próximo à cidade de Catugi. O acidente envolveu 3 veículos. O caminhão, um ônibus transportando dezenas de passageiros e um Fiat Uno, que ficou completamente destruído. A colisão aconteceu na noite desta sexta-feira, na MGC 418, entre Teófilo-Otoni e o distrito de Pedro Veciani. A motocicleta se encontra ali do outro lado da via, completamente queimada. A batida quase que acontece no meio do veículo. A batida foi entre um ônibus da aviação Vale do Mucuri e um caminhão transportando produtos de um site de compras. Já há evidências de que um dos veículos envolvidos tenha invadido a contramão de direção, ocasionando a batida. O carro então acessou a contramão de direção e passou por cima de uma cerca, capotando as margens da rodovia. O motorista estava sozinho no veículo. A batida entre os 2 caminhões ocorreu na tarde de sábado, próximo à conhecida Pedra da Boca, na MG 418, na zona rural de Teófilo-Otoni. As cabines dos veículos envolvidos ficaram destruídas. A bordo, jovens que seguiam de excursão para o município de Porto Seguro, no estado da Bahia. Na manhã de domingo, na MGC 418, próximo à cidade de Carlos Chagas, o veículo tombou na pista. Com o impacto, o condutor do carro da CEMIG morreu preso às ferragens. A PRF realizou levantamentos iniciais para tentar entender a dinâmica que vai apontar as causas do acidente. A câmera de segurança de uma fazenda flagrou o momento da batida. É possível ver que a carreta seguia sentido Teófilo-Otoni, quando logo em seguida o VW Fox, que seguia sentido contrário, bate violentamente de frente com um veículo de grande porte. A batida foi tão violenta que o motor do veículo de passeio, a caixa de marcha e outros pedaços foram arrancados do carro e pararam quase do outro lado da pista. O acidente aconteceu na BR-116, no fim da tarde desta segunda-feira, na zona rural de Teófilo-Otoni. Você tem um sentimento quando chega, infelizmente depara com pessoas mortas em um acidente, e um outro sentimento quando você chega e vê dezenas de pessoas vivas, mas clamando por socorro. Quando a equipe da Rede Imigrantes chegou no local do acidente, o cenário era de correria, destruição e dor. E, sem dúvidas, também foi um dos piores acidentes em que eu tive que fazer a cobertura. Próximo a Campanário, colisão de um ônibus com uma veraneio, e houve, em determinado momento, um estrangulamento do sistema na prestação de socorro. Então, todas as ambulâncias disponíveis, todos os socorristas, eles pegaram aquelas vítimas mais graves e trouxeram para hospitais da cidade de Teófilo-Otoni.
mas ficaram outras pessoas para trás. De acordo com a polícia, a veraneio, com placas de Piracicaba, teria quebrado a barra de direção e batido no ônibus que seguia na direção contrária. O coletivo saiu da cidade de Novo Cruzeiro. Após a colisão, o ônibus caiu de uma ponte de aproximadamente 10 metros. Os colegas se mobilizaram muito, né? Participaram ativamente no resgate. Eram tantos feridos do ônibus que por um momento não havia mais ambulâncias nem macas disponíveis. Policiais ajudaram no resgate e tiveram que carregar vítimas no colo. E pela posição que esse ônibus se encontrava, foi uma ocorrência muito difícil, pois estávamos exaustos. A situação ficou tão complexa que as equipes de resgate precisaram de apoio de voluntários e de outros profissionais da enfermagem de cidades vizinhas de onde aconteceu o acidente. Acidente muito horrível aqui na ponte. Esse resgate, eu fui o único profissional de imprensa que esteve no local, até porque havia uma dificuldade para chegar, quilômetros e quilômetros de congestionamento. Então, quando os outros demais profissionais chegaram, já se tinha passado 3, 4 horas do acidente. Todas as vítimas praticamente já haviam sido socorridas. O resgate durou quase 1 hora. Em meio a tanto trabalho, destacou-se o voluntariado de pessoas anônimas, muitos profissionais da enfermagem, vaqueiros, motoristas e policiais. E já estávamos sem energia. Então chegou um momento que a gente falou assim, não, vamos aqui trabalhar até a exaustão total. Mas no momento do estrangulamento, no momento daquele caos, as pessoas pedindo socorro, e não ter como trazer essas pessoas para o Teoflotone, eu acompanhei aquilo bem de perto e não foi uma sensação muito boa, não. A primeira médica a chegar no local foi a doutora Luciana Pimenta, do SAMU de Teoflotone. Muito emocionada, quase não conseguiu falar sobre os atendimentos. Não sei nem te explicar, é difícil. Médicos de folga que deslocaram para o local, diversos moradores ali da região também. Passageiros do ônibus, feridos, aguardavam atendimentos ainda na rodovia. Estou esperando atendimento ainda, mas eu tô bem. Depois de um tempo, as macas sumiram e deram lugar aos caixões, que chegaram para remover as vítimas fatais. Segundo informações da polícia, o homicídio aconteceu por volta das 8 horas da noite dessa segunda-feira, no bairro Vila Pedrosa, na zona norte de Teófilo-Otoni. No começo eu achei que talvez pudesse ser algo comum, aquilo que a gente estava acostumado a fazer, né? E depois a gente percebeu que a situação era bem mais séria, porque eram ataques, tentativas de homicídio, homicídios, confrontos. Isso nos trouxe uma certa surpresa pela quantidade de ocorrências seguidas, mas também muita preocupação. O crime aconteceu na manhã de sábado na Rua Miriam, no bairro São Cristóvão, na zona norte de Teófilo-Otoni. Por essas lideranças covardes que não têm coragem de deixar o morro lá no Rio de Janeiro, não têm coragem de virem a Minas Gerais, porque sabem que aqui serão presos. O crime aconteceu no início da noite de domingo, no bairro Belvedere, em Teófilo-Otoni. A polícia foi chamada depois que tiros foram ouvidos no local. Os corpos foram encontrados espremidos entre um carro e uma parede de um estabelecimento, um em cima do outro, como se estivessem tentando esconder dos tiros. A gente acompanhou uma época aqui de muitos homicídios, depois deu uma trégua, quietou, uma tranquilidade de uns 10 anos mais ou menos, e agora essa normalidade que assim, a gente trabalhou bastante nesse período de fevereiro, março, abril. Foi algo assim que me chamou muita atenção. E acompanhar o trabalho da Polícia Civil, o trabalho da Polícia Militar, com atualizações a todo tempo de o que acontecia de manhã, à noite o número de homicídios subia. Por isso, esperneiam, gritam, soltam foguetes, mas nada mais é do que barulho. Barulho até uma criança de 3, 4 anos faz. Nós tivemos ocorrências de invasões a bairros, né? Ações que só foram vivenciadas quanto da ação de grupos criminosos do Novo Cangaço, principalmente no estado de Minas Gerais, ataques à residência de um policial militar. Nós tivemos homicídios, né, praticados pela cidade. É neste momento em que uma moto se aproxima. O garupa saca a arma e efetua vários tiros. O rapaz corre, mas já é tarde. Ele foi atingido e ferido gravemente, não resiste e morre no local. E nós conversávamos com as pessoas também faziam questionamentos para a imprensa, preocupadas com a situação, temerosas
né? E muitas até questionavam, mas e a polícia? Será que não precisa agir com um pouco mais de efetividade? Olha, passamos um período que a população tinha medo de sair de casa. Né? Você andava na rua à noite, não tinha ninguém. A população se sentia insegurança. Foi uma guerra difícil de estancar. Ficamos muito preocupados com a sociedade teoflotoniense, que estava à mercê, em primeiro momento, das atitudes dessas facções criminosas. Se a reação for confrontar as forças policiais, não tem outro fim que não seja o caixão e foguete subindo. Se a reação for essa, vai acontecer isso. A polícia age dentro da legalidade. Nós queremos esclarecer crimes e prender os criminosos para que eles sejam julgados. Essa é a nossa intenção. E a gente só persegue quem comete crime. É isso que a gente vai fazer. Ainda que tombe um policial, virão 10, virão 20. Então, não há vitória contra o Estado, isso é certo. Em Teófilo Otoni não é lugar seguro para nenhuma organização criminosa. E se a reação for essa, vão ter que soltar muito foguete. No Morro do Eucalipto, os tiros aconteceram minutos após a primeira ação dos criminosos. O homicídio foi registrado na rua Coronel Ramos, no bairro de Fátima, no início da noite dessa quinta-feira, dia de Corpus Christi. E as pessoas estavam naturalmente preocupadas, assustadas com a onda de violência, com as ocorrências de disparos de arma de fogo. E teve gente até que nos questionou, será que a polícia não está com medo disso tudo? Nós não nos sentimos acuados, certo? Uma coisa que marca o policial militar, e aqui eu enfatizo o policial do tático móvel, é a coragem. Então, aqui em Teófilo Otoni não há uma comunidade que uma viatura nossa, básica, com 2 policiais militares, adentra a comunidade, faça o patrulhamento e faça atendimento. Do medo, polícia não pode ter medo. Não existe a palavra medo no rol de palavras da polícia, principalmente da polícia civil. O policial que tiver medo de vagabundo, de bandido, ele não serve para ser polícia. E com certeza eu não tenho dúvida que esses indivíduos serão logo presos e claro, serão presos se não enfrentarem a polícia. Enfrentando a polícia, por fim, pode ser bem pior. Os desafios que nós tivemos, principalmente por conta da velocidade da informação, que cada dia é maior, e aí a velocidade nem sempre está aliada à questão da qualidade e a fidelidade dos fatos. É que, infelizmente, são poucos, mas órgãos de imprensa que não são sérios têm reproduzido vídeos como se fossem em Teófilo Otoni, que na verdade não são. Ao longo de quase 18 anos trabalhando na imprensa, poucas vezes eu fiz cobertura de confrontos entre polícia e pessoas ligadas ou suspeitas de terem ligações com o crime organizado e que infelizmente esses confrontos resultaram em morte. Então esse ano de 2024 fugiu à regra. Em alguns momentos eu analisei como essa onda de violência ia aumentar, né? Ia acabar perdendo o controle. Mas não foi o que aconteceu. Uma noite de domingo movimentada na zona norte de Teófilo Otoni. A polícia militar realizava uma operação aqui no bairro Joaquim Pedrosa, quando, segundo informações, as equipes foram recebidas a tiros. A polícia militar recebeu informações de que suspeitos estavam no interior de uma casa no bairro São Benedito, na zona sul da cidade. Um indivíduo que já ameaçou várias autoridades públicas, né? Os policiais realizaram buscas na casa e localizaram armas, munições e até uma granada. Foguete está subindo, mas marginais estão sendo presos ou enterrados, então para mim não vejo nenhum problema. O confronto é uma opção do indivíduo que está sendo abordado pelo policial militar, o indivíduo que vai ser preso, né? O policial militar, ele não inicia o confronto. O confronto, ele vem para ele, né? E ele sente a necessidade de, conforme seu treinamento, dar essa resposta, de poder também fazer a utilização da força. E nesses confrontos que nós tivemos aqui, realmente, todos eles foram localizadas armas de fogo pertencentes e utilizadas por esses marginais em algumas ocasiões que chegaram a disparar contra os nossos policiais militares. Durante essa abordagem, os indivíduos atentaram mais uma vez contra as guarnições policiais e de pronto foi revidado para garantir a integridade dos militares. A gente fica impactado com a ousadia, né, dos marginais de chegar e executar pessoas em plena luz do dia, Novo Horizonte, o melhor.
Lá no Eucalipto, por exemplo, os caras se vestiram de policial. A vítima, a bordo de uma moto na cor branca, acessou o corredor Gazinelli. O local fica na zona sul de Teófilo Otoni. Logo na entrada, ele foi alvejado com disparos de arma de fogo e caiu mais à frente. A imagem aqui no interior da residência é assustadora. Toda a casa foi revirada aqui no interior, paredes quebradas, móveis destruídos e derrubados. Imaginamos os momentos de tensão e de horror vividos por essa idosa nas mãos desses criminosos. A vítima retorna pela calçada em direção à loja. Os dois indivíduos já estão do lado de cá. O rapaz se aproxima dos dois quando um deles saca a arma e efetua os disparos. A vítima corre, atravessa a rua e a impressão é que ele já estava baleado. O rapaz cai no chão e o autor chega e efetua vários disparos na região da cabeça. Por volta das 13h30 de sábado, na rua Rashid Randeri, no bairro Bela Vista, em Teófilo Otoni. No local foram efetuados vários disparos de arma de fogo contra a vítima. Aí tem aquele ditado: toda ação provoca uma reação. Então, quando foi desencadeada essa onda de violência, do outro lado veio a polícia realizando as operações. Já começamos aqui a ver a movimentação das viaturas. E a informação inicial é que armas de fogo, drogas e munições foram encontradas. Isso aqui é um fuzil 5.56 compacto. As operações foram muito exitosas. Conseguimos tirar do seio da sociedade vários criminosos. Equipe da Rede Imigrantes, na manhã dessa sexta-feira, acompanhando o deslocamento da Polícia Militar em direção ao Morro do Eucalipto. Esse indivíduo abordado, segundo consta, ele estava armado. Os da Polícia Militar continuam. Nós estamos aqui na região das Casinhas do Viriato. A operação aqui é constante, capitão. Nós estamos fazendo uma operação constante. Foram apreendidas e a equipe da Rede Imigrantes acompanhando a incursão bem de perto. É um momento de muita atenção, muito cuidado. E quando eu falo que 2024 foi diferente, foi porque ao longo dos meus quase 18 anos aqui na Rede Imigrantes, eu estive em várias operações tensas, mas nada se comparou ao que eu vivi no ano de 2024. Inclusive ficar em meio à troca de tiros. Olha só, vamos sair da linha de tiro, sai da linha de tiro. Vamos passar aqui, Brito. Passa aqui. Neste momento, tá tendo tiros aqui no bairro Fredimas, os policiais descendo correndo aqui. Vamos sair da linha de tiro. O policial passando correndo aqui agora. Olha só, mais policiais passando correndo aqui. Olha só, tiro. Troca de tiros neste momento, Leandro. Abaixa aqui, Leandro. Abaixa aqui. Troca de tiros neste momento. Disparos de arma de fogo. Vamos sair, vamos ficar aqui do canto aqui, Leandro. Mais tiros. A todo instante é possível. Olha aí. Policiais correndo. Durante a operação, a Rede Imigrantes acompanhava o cerco aos indivíduos que estavam sendo procurados, quando um deles foi visto dentro de um matagal nas proximidades. Correria e, de repente, tiros. Olha, neste momento nós estamos deslocando aqui na viatura da Polícia Civil para outro alvo. Os trabalhos continuam. Olha aqui, a equipe do Tático Móvel já desembarca no bairro Novo Horizonte. Olha só, polícia que corre sempre o risco, né, de ser recebida com disparos. Agora os policiais, eles vão acessar aqui uma via onde vão ficar de frente para uma área aberta para poder... Temos uma manobra aqui mais ousada, mais arriscada. Possivelmente, se for com um piloto inexperiente, o barco vira. Né, que geralmente a gente vê uma situação em que nós temos que voltar repentinamente. Mas é o ofício aqui dos policiais ambientais de Teófilo. Aqui a gente foi orientado a permanecer nesse ponto aqui. Você viu o helicóptero Carcará passando a baixa altura. Também a estabelecimentos comerciais e os policiais justamente buscam produtos entorpecentes. A equipe da Rede Imigrantes, junto com os investigadores. Nós
nós temos algumas siglas marcadas em alguns pontos da rua. CV, que segundo a polícia, trata-se da abreviatura do Comando Vermelho. Momento mais tenso, porque eles vão acessar a residência. Vamos ouvir. Porque os militares lidam com o imprevisível. Foram muitas apreensões de armas e drogas em 2024. Sim, foram apreendidas maconha, né? Cocaína, crack e também munições, né? Onde nós logramos êxito em localizar enterrado ao solo um tambor. E nesse tambor encontramos aí aproximadamente 3 quilos de cocaína. E no interior da sacola nós encontramos aí mais de 500 pedras semelhantes ao crack. Então, a partir do momento que a gente teve conhecimento da inserção dele na facção do Morro do Eucalipto, a gente passa a acompanhar e monitorar esses indivíduos. Ali foi encontrado vasta quantidade de drogas, dinheiro, foi encontrado também um colete balístico com placas de cerâmica, diga-se de passagem. Com ele estava, na hora da reação, uma rota do coletivo. Maior de todos. Eu me emociono porque já vi muitos e não queria estar lá naquele dia. Eu confesso que eu demorei a dormir depois que eu voltei daquele acidente, porque a cena que mais me marcou foi a gente chegar e ver o ambiente ainda montado. Não tem como não se comover em meio a uma tragédia tão grande. Inclusive, quando eu fiz a reportagem, nós tínhamos ali naquele momento um número de 22 pessoas mortas até então, com possibilidade de ter mais resgate de corpos, e eu citei na reportagem. Esse pode ser o maior ou ficar entre os maiores acidentes já registrados no estado de Minas Gerais em se tratando de número de mortos. E são pessoas que eu não conheço, mas a gente sente a dor dos familiares. Realmente ficou marcado para mim, né? Crianças carbonizadas, eu tenho uma filha de 5 anos, então você imagina uma criança gritando pela mãe, como foi relatado por algumas testemunhas. Várias pessoas do ônibus também foram socorridas com ferimentos e levadas para hospitais da cidade de Teófilo Otoni. O número oficial de pessoas mortas não foi divulgado, mas pode chegar a quase 30. Mais de 20 corpos já haviam sido retirados das ferragens. Outros ainda estavam dentro do ônibus. E por ali a gente já começava a sentir que realmente era algo que seria notícia, repercussão, não só no Brasil, mas pelo mundo afora. Eu entendi que estaria participando ali realmente de uma das ocorrências que mais vitimou pessoas em rodovias. A gente vê as pessoas desesperadas, na verdade, né? Famílias de longe, a maioria das vítimas são de São Paulo, para o Nordeste, não são pessoas da região. O trânsito ficou interrompido nos dois sentidos. Quilômetros de congestionamento se formaram. Quase 30 profissionais da segurança pública atuaram nesta ocorrência. Sem dúvidas, o pior acidente que eu, enquanto profissional de imprensa, cobri, acompanhei. E ali no entorno também muita gente incrédula, ainda com anestesiadas do tamanho da tragédia que se abateu aqui na BR-116. Uma tragédia sem precedentes neste fim de ano na BR-116. O acidente foi por volta das 4 horas da manhã, já são mais de 8h30, né? O fluxo aí engarrafado, fluxo todo travado aí nos dois sentidos aí. Entrevistas exclusivas, como por exemplo, com os sobreviventes que estavam no ônibus. Pra te falar a verdade, cara, eu não tenho nem como imaginar, eu só fiquei pensando assim, cara, muito emocionado, foi uma tragédia, sei lá, que só Jesus na causa, né? Esses dois homens estavam a bordo do ônibus da aviação Entran. Crianças, mulher com filhos, moças, pessoas de idade, e o fogo já vinha se aproximando em tudo. É algo realmente que trouxe uma tristeza profunda para o Brasil inteiro, para a gente que esteve lá acompanhando, que viu aquela cena tão horrível,
ainda mais nesse período de Natal, famílias, né, que pretendiam se encontrar, confraternizar, e as pessoas morreram tragicamente. É algo que nos traz até uma certa dor ao falar. Então você tem que ter muito equilíbrio para você chegar no local, ver um ambiente, né, com 25 corpos carbonizados. E às vezes eles acham que jornalista é duro, que jornalista não tem sentimento, mas quando a gente vê, a gente emociona mesmo.